Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós seguimos aqui na nossa série de vídeos do amor, prazer e felicidade, que são vídeos baseados no meu livro Amor, Prazer e Felicidade. Casamento pode dar certo, aliás, todo relacionamento pode dar certo, tá, gente? Ainda na primeira parte do livro, falando sobre o cuidar de si, para que depois a gente possa falar sobre o cuidar de nós. E nesse vídeo eu vou trazer um tema que é sempre muito mal interpretado, digamos assim. Eu vou falar sobre o poder da aceitação como um mecanismo de transformação pessoal. E logo de cara eu já quero te dizer que a aceitação não é resignação. Aceitação não é omissão. Aceitação não é permissividade. Aceitação não é submissão. Dito isso, antes de começar, eu já quero te pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, aperta esse joinha que está aqui embaixo, porque ele é muito importante para a gente no YouTube continuar produzindo conteúdo para vocês. E se você ainda não é assinante do canal da Escola da Mente, já te inscreve para ficar ligada e ligado em tudo que acontece por aqui. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Kelly Freire, a coach do amor. Eu caso, separo, recupero e revitalizo. Sim, te ajudo a casar se você quiser, ajudo a separar se for necessário, ajudo você a se recuperar se você não estiver tão bem e também a revitalizar o seu relacionamento. E para ilustrar o que eu vou falar, eu vou ler alguns trechos aqui do livro. A primeira regra do supercérebro, segundo Deepak Chopra e Rudolf Tanzi, em seu livro Supercérebro, é que nosso cérebro está sempre à espreita dos nossos pensamentos. O que ele ouve, ele aprende. Ele, o cérebro. Se nós lhe ensinarmos limitações, ele será limitado. Mais um trechinho que eu acho bem importante para ilustrar aqui para vocês. Segundo Paul Dolan, professor de ciências comportamentais e conselheiro da Academia Nacional de Ciências nos Estados Unidos, em pesquisas sobre a felicidade, cada um de nós reage de um modo diferente diante de um acontecimento, seja ele bom ou ruim. Mas todos temos a capacidade inata de detectar e neutralizar qualquer coisa que desafie a nossa felicidade. Deepak Chopra quis dizer que tudo que você pensar sobre si mesma, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os relacionamentos, o seu cérebro vai aprender. Ele está sempre à espreita do que você pensa, sempre à espreita de todos os acontecimentos. Deepak Chopra quis dizer que o seu cérebro está sempre atento a tudo que você pensa. E ele aprende rápido demais. Já Paul Dolan quis dizer que cada um de nós tem uma determinada forma para reagir aos acontecimentos, mas é fato que todos nós queremos proteger a nossa própria felicidade. E o que isso tudo tem a ver com a aceitação? Porque quando não há aceitação, normalmente o que há é o caminho dos ressentimentos, o caminho da culpa, o caminho da vergonha, o caminho das crenças limitantes e bloqueadoras. Já falei sobre isso também aqui no canal, depois você vai lá dar uma olhadinha. Normalmente, quando não há aceitação, esse caminho dos ressentimentos, da culpa, da vergonha, da raiva, da tristeza, é um caminho que nos limita a experimentar coisas novas. Eu quero trazer 3 aspectos aqui para vocês. O primeiro deles é fazendo as pazes com você mesmo. O segundo é aceitando os acontecimentos. E o terceiro, aceitando tudo que você é e tudo que você não é. Fazer as pazes com você mesmo é ter o entendimento que todas as suas ações e reações até agora foram conforme o seu próprio repertório. Ou seja, você agiu com os recursos que você tinha na época. Eu tô falando isso porque a gente sempre fica pensando, eu poderia ter feito diferente. Ah, se eu tivesse escolhido outro caminho. Ah, se eu tivesse feito de outro jeito. Já aconteceu isso com você? Se eu tivesse decidido melhor naquela época. Se eu tivesse. Então nós nos trancamos num universo de se eu tivesse feito diferente, como eu estaria agora?
E fazer as pazes com você mesmo significa aceitar que você agiu, reagiu, que você decidiu com seus próprios recursos, aceitando as suas fortalezas, as suas fraquezas, os seus erros, os seus acertos. Gente, quem é que nunca errou? Pelo amor de Deus, né? É uma baita de uma ingenuidade acreditar que existem pessoas no mundo que só acertam, que nunca erram. Isso não acontece. E quando você faz as pazes com as suas decisões, com as suas escolhas, com a sua vida como ela é, não significa que você está sendo omissa ou submissa ou resignada diante de tudo que lhe aconteceu. Significa apenas que você está acolhendo amorosamente, inclusive os momentos mais traumáticos e dolorosos, reconhecendo em si mesma um ser humano que erra, que acerta, que por hora tem certeza do que quer, por hora tem um monte de dúvidas. Fazer as pazes com você mesma é aceitar que você é um ser humano único e especial, feito de luz e sombra, erros e acertos, fortalezas e fraquezas. E é isso que temos para o momento. E já aceitar os acontecimentos é conseguir olhar para o nosso passado e ter um entendimento de que esse passado nos construiu, nos trouxe até aqui de alguma forma. Você já ouviu falar em recalque? Recalque é uma terminologia usada pela psicanálise de Freud. Significa que a pessoa está trancada lá no passado, reeditando aquelas mesmas ideias, aquelas mesmas sensações, por meses, por anos, por décadas. É um acúmulo de mágoas e ressentimentos e por vezes de culpa, de vergonha sobre os acontecimentos do passado que prejudicam uma única pessoa, a quem sente. E essa pessoa pode sim ficar no recalque. Você já deve ter ouvido, né? Isso é uma recalcada, uma recalcada. A gente usa esse termo de uma forma meio pejorativa, mas o recalque é uma terminologia séria da psicanálise. É quando há a reedição daquela mesma sensação, daquela mesma forma de pensar e de agir, mesmo diante de novas circunstâncias, de uma nova situação. A pessoa fica trancada no limbo, sem conseguir enxergar as coisas de uma nova forma. E quando há a aceitação, mais uma vez, há o acolhimento amoroso de tudo que nos aconteceu. E você pode falar, Kelly, mas como é que eu vou aceitar aquelas coisas horrorosas que aconteceram comigo? Pois é, aconteceram contigo, aconteceram coisas horrorosas comigo também. Acontecem coisas horrorosas com muita gente, acho que com todo mundo que está aqui vivo, né? Acontecem coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos. Acontecem coisas com todas as pessoas. E nós, muitas vezes, não temos o controle desses acontecimentos. O que nós temos quando queremos ter é o controle sobre como reagimos a esses acontecimentos. E aceitá-los não significa que você vai ficar inerte a tudo que lhe aconteceu. Aceitar significa compreender o que lhe aconteceu e, principalmente, retirar disso tudo os aprendizados. Para quê? Para que você possa fazer diferente, para que você possa fazer novas escolhas, ter novas decisões e parar de reeditar o passado num recalque. E o terceiro aspecto é aceitando-se exatamente como você é e como você não é. Ah, se você me conhece, sabe que eu sempre digo que nós somos uma série de coisas e não somos uma série de outras coisas. E está tudo bem. Quando você entende e aceita isso, você entende que você sabe e conhece uma série de coisas, mas também não sabe e não conhece uma série de outras coisas.
que você tem hoje vários recursos pessoais e comportamentais, mas também não tem outros diversos recursos pessoais e comportamentais. Sabe o que acontece quando a gente se aceita? A gente reduz a voz doente da autocrítica, aquela voz que nos massacra, que diz que não somos boas ou bons o bastante, aquela voz que diz que nós não vamos conseguir. Oh, meu Deus do céu! Quem é que nunca ouviu essa vozinha aí? Que diz que não vai dar certo, que você não vai conseguir não, que isso não é pra você. Quando a gente faz as pazes com tudo que a gente é, com tudo que a gente não é, quando a gente se aceita com as nossas fortalezas, com as nossas fraquezas, e quando a gente aceita os acontecimentos, há um mecanismo de libertação e liberação das nossas potências que a gente não consegue nem imaginar. Quando a gente ainda está trancada nos ressentimentos, nas mágoas, na culpa, na vergonha. Quando a gente não consegue enxergar uma nova forma de sentir aquilo. Veja bem, você conhece alguém que conseguiu voltar no passado e refazer alguma coisa? Eu não conheço, gente. Se você conhece, me escreve aqui. Nenhum de nós consegue voltar lá atrás e refazer alguma parte da nossa vida. Acho que não, né? Meu Deus, será que alguém conseguiu? Será que alguém já conseguiu? Eu desconheço. Agora, o que nós podemos, isso eu tenho absoluta certeza, é olhar para esse passado de um jeito diferente. É reagir a isso que nos aconteceu de um jeito novo. Isso eu tenho certeza. A gente não controla todos os acontecimentos. A única coisa que a gente consegue controlar, mais ou menos, né, gente? E quando a gente quer e quando a gente tem consciência, é a forma como nós reagimos a esses acontecimentos. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, né, gente? É que tem muita confusão a respeito do que é aceitação. Porque as pessoas me perguntam, mas como eu vou aceitar uma traição? Mas como eu vou aceitar uma super decepção? Como é que eu vou aceitar isso ou aquilo, Kelly, se eu odiei aquele momento? Se eu passei muito mal naquele momento? Eu super entendo. Também tive meus momentos horríveis. Se você me acompanha aqui no canal, conhece um pouquinho da minha história. Mas quando a gente aceita isso, não significa que a gente vai ficar inerte. Quando há o acolhimento de todos os acontecimentos, inclusive os mais ruins, os mais dolorosos, os mais traumáticos, há uma transformação, que eu costumo dizer, de merda para ouro. Há uma transformação de merda em ouro, gente. A gente transforma aquela meleca, aquela coisa horrorosa, em grandes aprendizados transformadores da nossa vida. Porque voltar no passado não dá. Eu desconheço alguém que tenha conseguido voltar no passado e refazer alguma parte da sua história. Não dá. A sua história é a sua história. A gente não consegue mudar os fatos, mas a gente consegue mudar a forma como a gente enxerga os fatos que aconteceram. E também não adianta você ficar aí se criticando, porque deveria ter feito diferente. Fez como você achou que tinha que fazer e tá tudo bem. Agora, o que é o mais importante? Como você quer agir e reagir daqui para frente? Isso é o mais importante. Gente, eu adoro ter todos vocês aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo.